broccoli is an edible green plant in the cabbage family. Genus Brassica, whose large flowering head, stalk, and small associated leaves are eaten as a vegetable. Morgado, o que é que estás aqui a fazer? Então, estava a gravar. Então, mas hoje não é o teu dia. Não é o meu dia. Como assim? Epá, então, mas não te avisaram? É que trocaram. Hoje é dia de La Ronaldo Trocaram? Família e tu não, hoje não é o teu dia. Epá. Então, já é a terceira vez que esta portaria acontece, pá. Morgado, desculpa lá, foi a última vez. A sério. Eu não estou para isto. Não pode ser, tipo. Vocês ainda nem pagaram os 3 meses anteriores. E agora... Salgadinho. Epá, deixa-me baixar aqui o som. Como é que estás, pá? Bom. Comigo está tudo top. Conta, pá. Epá, este fim de semana é completamente impossível. A sério, pá. Estou a chegar à Azinheira e vou passar aqui o fim de semana. Epá, é uma terra no meio do nada. Não. Assuntos de família, pá. Vim cá ver uns terrenos que herdei. Aproveito e dou uma vista de olhos a potenciais investimentos. Sabes que aqui o Chico não brinca em serviço. Epá, não sei. Deixa-me sondar aqueles campónios e depois comunico. Então e tu, pá? A tua mulher ainda está chateada com aquilo da tua secretária, pá? Tu és... Seu filho da... Política! Estás bem, minha filha? Estou. Avó, a política é uma senhora. Não, Rosinha, a política não é uma senhora. Então como é que aquele senhor é filho da política? A avó enganou-se, esquece isso. E conta-me, o que aprendeste hoje na escola? Estou a aprender a tabuada do 2. Olha, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Avó, está ali um homem a cagar na árvore. Foda! O que é que foi? Nunca visteis? Oh, com Catano, um homem já não pode obrar em paz. E está com cada uma. Oh, Dona Adelaide, ir-me até à sua vida, abelhuda. Ah, minhas lindas, voltem a descrescer fortes e vistosas aqui como o papá. Exatamente 10 segundos para chegar à minha beira, se não arrebentasse a focinhar a paulada, meu cabrão! Chamaste-as, mãezinha? É, mas cacharabadum! Ora, conta lá! Tiveste outra vez a cagar naquela árvore, meu ganda porcalhão! Não, não... O que é que eu já te disse, hã? O que é que eu já te disse, Ramiro? Para limpar o rabo quando terminar de dobrar. Mas o Catano... Voltas a chegar à minha beira sem limpar esse cagueiro, ou obrigo-te a limpar o bujão curto e as palhas de ácido e vinagre.
Entendestes? Sim, mãezinha. Pronto. Agora preciso que me faças um recado. Ires à mercearia e comprais um ancinho. Oh, mãezinha, eu tenho que ir ali ao... Ramiro, ides e comprais um ancinho. E livra-te de gastar o troco. Ouvistes? Põe-te a apanhar cagalhão de galinha durante o ano. Sim, mãezinha. Vá, e de lá que não tarda aquilo fecha. E livra-te de chegar tarde para jantar. Ouvistes? Foda-se, puta da velha. Ramiro! Ora, repete lá o que dissestes. Nada, mãezinha. Era uma abelha. Estava aqui uma abelha e eu pronto. Bem, até já, mãezinha. Gosto muito de ti, até já. Tá turbinada, toda turbinada. Na, e não lhe falta nada. Tá turbinada, toda turbinada. Lá a máquina está quitada. Turbinada, toda turbinada. Na, e não lhe falta nada. Lá turbinada, tá toda turbinada. E não lhe falta nada. Olha quem é ele! Então, priminho, andas fugido. Olá, priminha. O guito que me deves? Guito, o que é isso? Guito, pasta, papel, pilim. Pilim? O dinheiro, meu atrasado. O que me deves? Não tenho. Ah, não tens? Então, o que é isto que está aqui no teu bolso, priminho? Tu deves julgar que eu nasci ontem. Julgas que eu não sei que acabaste de receber, outono. Eis, Jesus. Oh, Lina, este é o meu dinheiro para o mês inteiro. É bem mais do que te devo. É bem mais do que te devo. Por estar mais espertinho, isto conta como juros. E dou-te uma semana para pagares o que deves. Ou levas um enxoval de mocada que ficas todo turbinadinho para o resto da puta da tua vida, ó totó. Agora, afasta-te para a patroa passar. Tome, uma semana. Tom! Aguardai! Vindo comigo ali à mercearia. Então, Ramiro. Ok, bote lá. Tom, tens o cabelinho todo fodido. O que aconteceu a essa merda, caralho? O quê? Não tá bom. Fui eu que cortei. Olha para o póster do Messi. Olha lá, tá igual. Vendo bem, até está parecido. Ficou igual, mesma maneira. Anda lá, gordão. Aquilo deve estar a fechar. Sim, vamos lá então. E ó, Ramiro, nem sabes o que é que me aconteceu. Nem quero saber. Fui mais inteligente que a minha prima e passei-lhe a perna. Ai, fostes. Então como? Ora, topa só. Hã? Estás parvo, Tom? Achas mesmo que eu vou espreitar o teu sardamago? Recontra foda-se, porque é muito mais. Não, Ramiro, não é isso. A minha prima roubou-me o ordenado, mas eu antecipei-me como o Messi e guardei esta notinha aqui. Tom, é que nem vou comentar. Digo-te mesmo, Tom. Se fosse comigo, a tua prima levava um truque de shotgun naquelas beiças que a punha logo em sentido. Roubava era os tomates, era o que rouba. Epá! Tom, estou aqui a reparar e estás gordo. Vamos antes por aqui, que atalhos não queimam banhas.
É tudo uma questão de acelerar o passo. Sim, sim, atalhos são para meninas. E além disso, preciso de perder algum peso para ficar mais parecido com o Messi. Pois, é mesmo isso, Tom. Estou aqui a pensar, e depois de passarmos na mercearia, vamos ali à sociedade beber um copo de 3 para repor a energia. Como sempre, bem pensado, Ramiro. Lá a máquina precisa de energia. Recontra foda-se. Oh, Sr. Nafiló, dá-lhes aqui um jeitinho. É que estamos com alguma pressa. Oh, menino Ramiro. É claro que não. Jeitinhos não as putas. Nhé. Roubar não é vergonha. Vergonha é ser apanhado. Eu sei bem como funciona o poder autárquico. Já fui vereador. É bom saber que comunicamos na mesma linguagem, Sr. Presidente. E poder-lhe contar muito mais histórias. Como me tornei presidente do Azinhense Futebol Clube, como me apropriei de mais de metade das terras aqui da zona, como consegui expropriar a família mais antiga da aldeia para procurar lítio. Lítio? Você está-me a dizer que aqui neste fim do mundo existe lítio? Pois claro. Sr. Presidente Borrolho, parece que vamos ter de falar de negócios. Negócios a sério. Big investment, big business, big money. Biveste, bibis, bimane. Sr. Francisco, aqui entre nossa gente, o que é que isto quer dizer? Sabe, é que eu não estou muito a par dessas modernices. Digamos que estamos a falar em, talvez, milhões a rechear a sua conta bancária. Foda-se. A ideia agrada-lhe, Sr. Presidente? Se me agrada. Negócio fechado. Faço tudo o que for preciso. E quando é que eu vou receber este prémio? Assim que o lítio começar a ser exportado, pode contar com uma conta bancária de fazer inveja a muito totó. Mas tenho que o avisar. Vamos ter de expropriar muita gente desta aldeia. Para não falar... Negócio fechado. Pode contar oficialmente com o apoio aqui do Presidente da Junta. E vamos expulsar toda a gente que seja necessária, ou não me chamo Visconde Raimundo Vespertino Borrolho. Ótimo, Sr. Presidente. Sr. Visconde. Ora esta. Esses bimbos nem sabem o que lhes espera. O momento didático de Dona Perpétua. Epá, está a gravar, caralho? Está. Definição de bimbo. Bimbo. Fechado? Fechado como? Ainda nem são 7? Ou com catano? João Alcides,
Oh, sou Alcides! Abri a porta que preciso do ancinho! Ui, parece que não está mesmo. Contra foda-se! Estou fodido! A minha mãe vai pensar que me esqueci e vai-me pôr a apanhar cagalhão de galinha durante um mês. Nhé. Deixa lá. Se quiseres dou-te uma ajudinha, não custa assim muito. Estás parvo, Tony. Apanhar cagalhão de galinha não é opção. Talvez ali a Dona Perpétua saiba onde anda o Sr. Alcides. A puta da velha sabe sempre a vida de toda a gente. Bem jogado, Ramiro. Ela está sempre à janela, deve saber. Sou Dona Perpétua. Sabe-me dizer onde é que anda o Sr. Alcides? Boa tarde! Também se usa. Boa tarde, sou Dona Perpétua. O Sr. Alcides? O Sr. Alcides foi a cabecinhas de baixo tratar dos negócios da mercearia, perdeu a boina e ainda anda para lá à procura. É bem feito que é para não ser assuítico nas fatias de fiambre. Estou-vos a contar, sou o mais rápido da dinheira. A minha app 50 dá muito mais que a tua família. Ó Selva, a não porta. Diabo! E meninos que vive nem cor para te cura. Sim, da minha arte. Casal posso. Olha lá nada melhor. Mal, tu queres ver? Para a semana vou instalar um filtro de ar de competição Schumacher 105.7 Turbo V4 e vocês vão comer poeira. Boss, onde é que eu vou entrar? Compadres, topem esta. Ó Ramiro, chega lá aqui, baboso. Que é que foi? Olha lá, ó estrambelhado, jogaste um homem inteligente. O mais inteligente da aldeia, porquê? Então tenho aqui uma charada que só os mais inteligentes conseguem resolver. Uma charada? Piece of queca, chutai lá. Então, eu tenho terra no cu. Tu tens areia no cu. Quem é que te enterra no cu? Tu! Ora, respeito lá esteve. Quem é que te enterra no cu? Já disse, Catan! Tu! O que é que foi? Acertei! Ganhei! Onde é que está a graça? Diabo! E meninos que vive nem cor de pato cura. Sim, da minha arte. Quem é que te enterra no cu? Que piadinha! Oh, para que fique claro, ninguém me enterrai no cu. Aqui não entra nada, nem um pé de feijão. Ouvistes? Ora agora, boas tardes. Cambada de atrasados. Não percebo onde é que está a piada. Tu acertaste na resposta, ganhaste. Ó Campos, serve lá aí 2 tintóis. António, começa a ficar cansado disto. Já reparaste que estão sempre a fazer pouco de nós? Eu também, Ramiro. É a malta do trabalho, é a malta do café, a minha prima, a tua mãe. Eis, Jesus, a minha mãe. Não sei como vou chegar a casa sem um ancinho que me mandou... que me pediu. Bem, pelo menos tenho aqui a... Espera aí lá. António, já me safei. Já? A velha não me chegou a dar o guito para o ancinho. Ah, assim pronto. Sem dinheirinho não há ancinho. Nem mais, António. E para comemorar... Ó Campos, servi lá aí mais 4 tintes. E tracei a conta. Bem,
Já volto. Vou ali aliviar o pessegueiro. Ora, aqui está o que é. São 4 tintos a conta. 5 aéreos. Mas. Toma lá. Oh, António, estás a dar a mais. A nota tem pentelhos. Pentelhos? Desculpa. Já devias de saber que a principal regra desta casa é não aceitar pentelhos como forma de pagamento. Pensava que era não fazer fiado. Essa é a segunda regra, homem. Não sabes ler? Vá, tira lá e o que está a mais. Isso. Assim fica tudo certinho. Tudo exceto aqui esta continha que a tua prima deixou em teu nome. É para pagar agora? Mas ainda agora disseste que não fazias fiado. Então, já pagasteis? A conta de hoje já. Mas a continha que... grande Antón! És o maior! Então. Grande Antón! Grande Antón! Epá, Ramiro. Nunca me deste um abraço assim. Estou a ficar comovido. Isso! Senti aqui uns pingos e lembrei-me que não lavei as mãos. Mas não é a altura para ficar mole. Brindai, mas é aqui que já me livrei da história do ancinho. O que é que eu te avisei, hein? O que é que eu avisei, Ramiro? Mas, mãezinha, a mercearia estava fechada e além disso não me chegastes a dar o dinheiro para o ancinho. Ramiro? Meu parvalhão, estás a insinuar que eu sou caduca? Tu não me mintas, Ramiro! Mas, mãe... A dona Adelaide bem que debiu tu mais ao teu colega a Pecote no café da sociedade, ouvistes? Mas foi o Tono que pagou. Vai já para o teu quarto! Estás de castigo! Eis, mãezinha. E a partir da manhã ides todos os dias acordar 3 horas mais cedo para limpar o corral antes de ir ao pão. Ouvistes? Já para o teu quarto! E amanhã também ides tomar banho que é para conheceres o Reinaldo, o meu novo namorado. Se apareceres com esse cheiro a badum, levais o enxoval na cara que até cagais a alma de fininho. Ouvistes? Ramiro! Já para a cama e livra de fazer barulho, ouvistes? Sim, mãezinha. Que me deu uma cãibra! Ai!
Sim, porque 90% da população aqui da Asneira sofre de estrabismo flaccídico crónico. Eu não, mas eles quando se enervam ficam assim com os tremelicos nos olhos. Impressionante, impressionante, Sr. Visconde. Falando de negócios, acho que é a altura indicada para mostrar as potenciais áreas de prospecção. Não acha, Sr. Presidente? Ah, lítio. Ora bem, está a ver ali o seu monte? Agora, está a ver ali os meus 6 montes? É tudo menos isso. Interessante, Sr. Visconde, muito interessante. Ó, Sr. Presidente, Mas o que é que este quer agora? ó, Sr. Presidente, Oh, Silva, desembolsa, homem. bons dias. Bons dias, senhor. Sr. Presidente, ele voltou. Ele? Ele quem? O Marco do Big Brother? Não, Sr. Presidente. Com escafandro? Qual é a dimensão dos estragos? Houve vítimas? Atacou a sua sobrinha e desta vez o alvo foi o café chupa misto. Ainda não averiguei. Vim só aqui avisá-lo primeiro porque neste momento a asneira precisa de si, Sr. Presidente. E a minha sobrinha? Como é que ela está? Prognóstico muito reservado, Sr. Presidente. É melhor ver por si. Foda-se. A primeira parte da minha missão está cumprida. Vou iniciar as investigações de imediato. Meus senhores, Senhor Francisco, peço desculpa, mas tenho de ir já para a aldeia. Com certeza, Sr. Borrolho. Se me permite... mas quem é ele? É o poeta de casa de banho. Poeta de casa de banho? O que é isso? Um serial killer? Cereais? Oh, Sr. Francisco, penso que não é a altura indicada para comer cereais. Não, Sr. Borrolho. Perguntei se esse tal de poeta é um assassino em série. Ah, não. E também não participa em séries. Bem, reza a lenda que o poeta de casa de banho é uma assombração peniana subdotada. Só aparece em noites de lua cheia e deixa sempre um poema e um presentinho numa das casas de banho públicas da aldeia. Mas ele não se fica por aí. Se por acaso alguém se cruza no seu caminho... E o pior, a vítima ganha sempre um bigode. E tudo isto a tinta permanente, Sr. Francisco. Oh, Sr. Borrolho, francamente, almas penadas. Enfim, os campónios têm sempre dessas histórias malucas que passam de geração em geração. Vai-me dizer que acredita nisso, Sr. Borrolho. Sr. Francisco, não me despreze uma assombração peniana que a partida desconhece. Ele é real. Venha comigo, vou-lhe mostrar as provas em primeira mão. A partir das 9 horas, o canto da bola.
Apareça e traga a família. Oh, sou Padre Panini. Acho que a Dona Ingrácia não é a pessoa indicada para cantar na missa de domingo. Ela tem mau hálito. Por que é que acha que ninguém se senta na fila da frente? Ah, pois é um pivete que não se aguenta. Aposto que eles estão a ter para ali gases guardados desde a Idade Média. Cheira a podre. E além disso, canta mal. Acho que o seu padre devia substituí-la. E não precisa de procurar muito longe, sabe? Há pessoas com muitos talentos à sua volta. Antonieta, e 1, e 2, e 1, 2, 3. Na graça do Senhor, livrai-nos do mal e da dor. Minhas senhoras, peço desculpa por interromper, mas quero-me compreender, a senhora Dona Ingrácia já canta na missa de domingo há muitos anos. Além disso, é a senhora Dona Ingrácia que fornece as hóstias gratuitamente. Seria uma indelicadeza afastá-la sem qualquer justificação. As hóstias? Aquelas hóstias estão fora de prazo. Diz que ela mete o marido a roubar as hóstias das outras igrejas e mete-as todas numa caixinha de cartão junto à pia, hein? E o marido tem a pila curva. Por isso é que tem assim um sabor a pinhas. Não fui eu que disse. Seu padre, nós vimos com os nossos próprios binóculos. Padre Panini, eu vou. Tenho sabido que é preciso a sua assistência. Valha-me Santa Agostini. Minhas senhoras, quero-me dar licença. Uma santíssima tarde. O padre tem ali um rabinho jeitoso. Ai, que bom! Agora fazemos um arco-íris pimenta. Pensando melhor, comemos o bujão. Lucinda, quer que eu utilize a técnica do cuspinho? Calai-vos e metei-o a seco, com força, homem! Isso! Meizinha. Reinaldo, para aí! Acho que ouvi qualquer coisa. Cheguei, mãezinha. É o meu filho. Rápido, para a casa de banho. Ir. Limpei o corral e trazei aqui o pão frio. O que é que foi? Nunca vistes? Apanhei o pão. Ramiro! O que é que eu te avisei em relação a esse badum? Mas, mãezinha, eu passei o rolão de... Ramiro! Bem, agora não importei. E desconhecer o meu novo namorado. Reinaldo! Este não quer. Este é o meu filho, o Ramiro. Muito prazer. Reinaldo, o barão da Canzana. Ramiro! Quando voltares e descomer tanta tarte de lamparina nessas bestas até ganhar as maneiras. Mal educado! Lucinda, não sabia que o teu filho era retardado. Deixei lá, ele é meio atrasadinho. Mas quando voltar e de ganhar maneiras. Agora, comemos o bujão, como se não houvesse amanhã. Oh, António! Estás boa, pá? Olá, Buscapé. Estou bem. E tu? Onde é que és? Vim aos treinos de captação. Até cortei o cabelo. Olha, igualzinho ao Messi. Fui eu que cortei. Olhar para o póster. Assim pode ser que tenha mais hipóteses de jogar no Azinhense Futebol Clube. António, hoje é para os iniciados, pá. Sim, mas como eu nunca entrei na equipa, sou iniciado. Na época passada o Mister disse para eu voltar este ano. Sou tão bom que nem foi preciso tocar na bola. Chaval, olha lá, queres ganhar 10 euros? 10 euros? Quero. Então descarrega-me a carrinha enquanto eu vejo aqui de uma avaria. Está aqui a ouvir uns barulhos estranhos aqui para baixo. Barulhos estranhos? Isso pode ser dos travões. Ou então da bomba de injeção. Não, centralina, firewall. E traz-me uma mina. Diz ao Emílio que eu já lá vou pagar. Metes tudo atrás da baliza de baixo. E quando acabares vem-me aqui a chamar. Ok. Ô Buscapé, hoje há cinema? É o Padrinho, dobrado em português. Mas o equipamento do cinema é muito pesado. E além disso está muito calor. Dá-se, Otónio. Faz-te um homem, pá.
anda aqui um maninho a ajudar-te e tu aí todo mandando queixinhas. A ajudar? Sim, António, pensa comigo, caralho. No fundo, isto é para mostrares ao Mister que és forte. Estás a sintonizar? Depois o Mister vai ver que és forte e vai-se ficar para ali a remoer todo. Tipo eu, no boom, com a estrica. E depois tens mais hipóteses de jogar na equipa de iniciados, António. Capiche o plano? Uau! Vou impressionar o Mister e vou finalmente ser jogador do Asenhense Futebol Clube. Obrigado, Buscapé. Fico-te a dever uma. Vá, vai lá, chavalinho. Depois fazemos contas. Mostra ao Mister quem é que é o Messi da Asenheira. Quando acabar, chama. Oh, e cuidadinho com o material que isso está caro no mercado negro. Estragas velho, pagas novo. Ah, e não te esqueças de mim. Sou o Messi. Sou o Messi. Eu sou o Messi. Já está, Buxampé. Oh, seu guarda, não leve para a esquadra que isto são só umas graminhas. É? António? Então, chaval, já descarregaste tudo? Tudo. Então e não foste aos treinos de captação? Não foi preciso. O Mister disse que eu sou forte. Ele mandou-me carregar as balizas e colocá-las no sítio. Como consegui, ele disse para eu voltar para o ano e que para o ano é que é. Estou feliz. Vou finalmente ser o Messi da Asenheira. Sim. E o senhor por acaso notou alguma movimentação fora do normal junto ao café nestes últimos dias? Anões em monociclos? Queixas em relação ao glúten? Viu veículos a utilizar corretamente o pisca antes de virar? Hã? Não, senhor agente. Foi uma semana normal. Com umas alcoólicos, as mesmas músicas na rádio, por aí fora. Senhor Campos, pense bem. Esta é uma parte fundamental da investigação. Por acaso vi um carro novo a passar por aqui. Era um carro desportivo, daqueles híbridos novos, a vapor ou lá o que é. Mas não fez pisca antes de virar. Bem, se não fez pisca, não há nada fora do normal. Sr. Campos, vou ter que encerrar o seu café temporariamente para recolha de prova. Oh, chuva, mas é rápido. Tenho que preparar as migas. Chuva? Atenção às confianças de todo serviço. Cabe Peixoto, a favor. Sr. Campos, as investigações são como as filas para as imperiais do Sudoeste. Acta paciência. Tudo leva o seu tempo. Ao menos deixa-me puxar o autocolismo e espalhar um pouco da ambientadora. Está aqui um pivete que não se aguenta. Puxar o autocolismo? Ambientador? Quer ir preso, homem? Preso? Mas o que é que eu fiz? Ocultação de prova. Decreto-Lei número 17 de fevereiro. Eu vou estar doido em si. Oh, chuva, mas por que raio iriam invadir o meu estabelecimento, sujar a porta da casa de banho com um poemazinho de mau gosto e largar um tronquito de Natal gigantesco sem puxar o autocolismo? Agora estou para ver como é que vou afogar aquele senhor castanho. E a minha defesa? O meu corpo não tem capacidade dimensional para fabricar algo assim tão enorme. É quase do meu tamanho. Belo ponto de vista. Mas ainda assim, vou estar de olho em si. As provas são como os leggings. Não enganam, Sr. Campos. Senhor Padre, faça favor. Muito obrigado. Calma, Anália, calma. Boa tarde, minhas senhoras. Boa tarde. Ainda bem que chegou, Sr. Padre. A Anália foi atacada pelo poeta. Ele. Oh, meu Deus. Ela ganhou o bigode. E agora está para ali a murmurar coisas esquisitas. Essa rainha da noite será a Tadita, está toda furadinha. Tadinha! É para ganhar calo. Se lhe fazem bem. Calma, Anália, calma. Sr. Padre, faça alguma coisa, por favor. Ai, A Anália precisa de um exorcismo. Por favor. bem, disto a gravidade da situação é justificada a minha presença nesta casa. Olá, E Sr. também é Padre. justificado o exorcismo. Minhas senhoras, vou buscar água benta, os manuscritos e o patinho de borracha. Pode já. Com licença. Faz favor, Sr. Calma, Padre. Anália. O padre já volta, calma.
Então, primo, estás bom? Olá, Alina. Sabes, um passarinho vem-me contar que acabaste de receber 10 euros. Passarinho. Esse passarinho é mentiroso. E além disso, os pássaros não falam. Ai, não falam. Não. Não passaste para cá a guita, põe-te a ver pássaros falantes. A guita. Oh, priminha, olha ali. Não é o senhor do programa que faz as pessoas chorar? É? Onde é que ele está? Olé! Esbamece! Primo, quando te apanha vai parecer que tiveste nota de definição durante 24 horas seguidas, ó quadrimanas. Fona-se, gordão. Ora, vamos lá bater uns pontapés de canto, Sr. Messi. Mete já a cabeça à jeito ou vai ser pior. Estava a brincar, priminha. Ah, estavas a brincar? Toma lá os 10 euros. Guarda aí, Stone. Eu Oh, resolvo isto. Nuno. Hã? Ah, resolves? Resolves como, ó três tetas? Espera aí que eu já te conto uma história. O que é que estás a fazer? Enlouqueceste? Não, António. Eu vi coisas. Senti coisas. Já nada temo. Além disso, eu sei Shotokan. Paranauê. Paranauê. Pensava que sabias Shotokan. E sei. O problema é que foi a calçada. O meu pé prendeu na calçada e não consegui aplicar o golpe. Mas para a próxima a tua prima ir beber. Ah, bem me pareceu. Realmente, a calçada aqui da aldeia faz lembrar os dentes do emplastros do antigamente. Pois é, António. É como os dentes das celebridades antes de se tornarem celebridades. Tudo fodido. E vamos aonde? Vamos ali ao chupamisto beber um bagacinho que é para sarar as feridas. A sociedade fica mais perto. Mas na sociedade estão lá os Silvas, António. E não me está a apetecer ter que aplicar mais truques de Shotokan hoje. Ah! Como pode averiguar, este bateu o recorde, Sr. Presidente. 54 centímetros. Impressionante. E como não podia faltar num ataque do poeta, aqui está a segunda prova. Oh, meu Deus. O tradicional poema. O que é que este diz? Estava a cagar de joelhos para não sujar a casaca, mas com a força do vento bati com os colões na caca. Bem, até faz sentido. Só podem estar a gozar. É bastante profundo, Sr. Presidente. A quadra como um todo tem uma forte carga filosófica. É admirável. Escreve melhor que muitos vivos. Pois, é tudo muito bonito, mas quero ver quem é que vai limpar essa bodega. Silêncio! Suspeitos não falam. É, ó chuva. Sr. Presidente, vou ali ao Tijarcinho pedir o carrinho de mão emprestado para recolha de prova. Volto imediatamente. Ok, vai lá, chuva. Os senhores... Oh, meu Deus. Onde é que eu vim parar? É. Ó Campos, passa aí com o ambientador que cheira a Rias de Veneza. Realmente é insuportável. É que já estou mesmo farto disto, António. Ó chuva. Então, estás a fechar o chupamisto? Atenção às confianças. É capa solto para vocês. Local de crime. A circular. Aqui não há nada para ver. Ok. António, o que é que estás a fazer? Então, mas não é para circular? Não é isso, Tony. O que é que estiveram a fazer ontem à noite? A dormir? Olha aí agora. Juntos? Não. Pois, estou a ver. Sabe o masoquismo, portanto. Quê? Por quem muito mais? Silêncio! Aqui quem faz as perguntas sou eu. Onde é que estiveram ontem entre a meia-noite e as 4 da madrugada? Em casa. Eu também. Mas cada um em sua casa. Tenho certeza? Tenho. E no 25 de abril de 74? E na noite da festa de encerramento da Expo 98? E farofas com pepitas de amendoim caramelizado? Algum de vós comeu recentemente? Não gosto de farófias. Eu também não. Diz que engorda. Ok, por agora podem ir. O que não quer dizer que estejam livres. Eu estou de olho em vocês. E principalmente aqui, Rami. Estás de olho em mim porquê? Já disse, não gosto de farófias. Tu e aquela árvore e tu... Ainda vou descobrir o que é que andas para ali a tramar. Árvore?
Que árvore? Não sei nada disso. Olha agora, aquela árvore que marcaste com uma cruz. Não te faças desentendido. Ainda vou descobrir. Bom, por agora é tudo. Suspeitos civis de classe pedestre. Que é isso? É circular. Não há nada para ver aqui. É circular antes que o saco do castete. Circular. Estamos a ir. Dê lá calma, chuva. Cá, Peixoto. Ramiro, do que é que o guarda estava a falar? É? Aquilo da árvore. Não é da tua conta. Mesmo que fosse, não contava. Mas no outro dia ouvi a dona Adelaide a falar sobre essa árvore. António, escutai com muita atenção. A árvore não existe. Ai não? É como o Pai Natal. Ou como autocarros públicos sem cheiro a sovaco. Não existe. Ok. Bem, siga a sociedade. Esta situação deixou-me com a boca seca. Mas devem lá estar os Silvas. António, eu vi coisas. Além disso, não devem lá estar a esta hora. O que foi? Onde é que está a graça? Então, se morde na praceta do redondo, é óbvio como no redondo. Diabo! Iminentes que eu for vivo, nem por ordem de pato cura, se eu insistir na minha arte. Ramiro come no redondo. Há lá nada melhor. Sabes que mais? Boas tardes. Cabrito, chega lá aqui. Agora sem brincadeiras. Tenho uma coisa muito importante para te perguntar, gaiato. Epa, o que é que foi? Então, se eu não te chamasse, onde é que já ias, carrapato? E eu a tua mulher? A minha esposa faleceu esta manhã. Não tem piada. Silva, desculpai. Não sabia os meus sentimentos. Tinhais aqui um ombro amigo, Silva. Precisais de alguma coisa? É um momento difícil, mas um jarrinho aqui para a mesa já ajudava qualquer coisita. É claro, Silva. Ó Campos, serve aí um jarrinho de tintol aqui para a mesa do Silva. E metei aí na conta. As minhas condolências, Silva. Se for preciso alguma coisa, estou aqui. Ó Silva, mas a tua mulher bateu a bota porquê? Ora, aqui está o que é. Um jarrinho. É mesmo muito triste. Faleceu de chegar amanhã. De que é? Chegar amanhã. Hã? Chupa-mos. Que piadinha. Um dia, vós todos ides ver. Aí decides. Que banda de atrasados. Campos, 2 bagaços. Mete aí na conta. Olhem lá, ó Campos. Porquê é que o Chuva fechou o café do teu irmão? Acho que foi atacado pelo poeta de casa de banho. É bem feita. É para não andar a roubar os azulejos aos outros. Pois, isso agora já não interessei. Estou com a cabeça às rodas ali por causa dos Silvas. Um dia irei pagar. Não sei como é que conseguem estar a rir numa altura tão complicada, mas enfim... Eis, a sério, António. Mas o que é que foi? António, a puta da mulher do Silva não bateu as botas. Ai não. Aquilo foi para nos fazer passar por parvos. Por parvos? Como assim? Deixa lá, António. A vingança é um prato que se serve... Serve partido. Sim, partido. Que é para depois engolirem as lascas. E depois ficam a cagar a vista alegre durante uma semana que se lixam. É bem feito. Não é nada agradável. Conheço uma pessoa que uma vez pôs uma garrafa no rabo, depois fez vácuo e não conseguiu tirar e foi parar ao hospital. Acho que foi muito António. doloroso. Olha aí aqui. Hoje é noite de cinema ao ar livre. Bora. Bora. É o padrinho. Eu sei. O Buscapé já me tinha dito. Não deve ser grande coisa. Um filme sobre batizados. Batizados? Mas diz aqui que é da ação. Puta, Ramiro. Combinado, António. Mas antes temos de ir ali falar com o Padre Panini. Ok. Já manda passar e ele dá sempre bons conselhos. Além disso, tem de tratar ali dos negócios. Negócios? Que negócios? Não interessei, António. Cada macaco na sua...
no seu degrau. Ai, que tô tão mal. Vai das reto espiritualidade. Ai, que tô tão mal. Buga. Ora, muito boas tardes. Boa tarde. Minhas senhoras, sou padre. Boas tardes, Senhor Guarda. Então sou padre. Conseguiu? Senhor Guarda, foi uma batalha bastante complicada. Este tipo de exorcismos nunca é fácil. Foi muito assustador, Sr. Guarda. Pois foi, Sr. Guarda. És muito assustador. Ela começou a espumar-se na boca e a levitar. Depois começou a trepar as paredes com a cabeça ao contrário. Enquanto murmurava músicas pop dos anos 90. Não acredito nessas coisas. Mas é a verdade. Isso deve ter sido o almoço que o mal. Chama na moça. Sou padre. Ela está em condições de ser interrogada? Julgo que sim. Mas, por favor, vá com calma. Ela ficou bastante afetada. Ok. Então, Vamos a toda a Steny. vá, tudo a circular. A circular. Olha isto agora. Para ver. Vá, a circular. Vai lá, calma, Chudinha. E estão todos com terno de identidade e residência rural. Ninguém sai da aldeia. São todos suspeitos até prova em contrário. Ai, meu Eles estão santo do olho. Agostinho. A circular. Vais a dobrar. Coisa. Sou Dona Anália. Para começar, vamos lá medir esse bigode. Tenho de lhe dizer para mudar esta música. Que horror. Empreitadas à bruta, mas com classe, com instruções limitadas, fala com Chita em que lhe pode ser útil. Estou, Titapitó. Daqui fala o Francisco. Olha, muda a música de tio Francisco. Estou guardando a base de dados, tio. Não, Titapitó. Este é o número de uma cabine telefónica. Onde estou não há rede. E tão cedo não posso sair desta maldita aldeia. Tudo por causa de um tará qualquer que escreve poemas em portas de casas de banho Ai, que públicas. horror! Ah. Não ter rede é mesmo coisa pobrezico, tio Francisco. Rito, o que é que aconteceu? É uma longa história. E agora não importa. Não tenho muito tempo, só tenho esta moeda. Moeda, tio Francisco. Que horror! Isso é tão alto. Olha, Titapitó, marque-me uma reunião para a semana que vem com o CEO da empresa Suga Lítio. Alguma data em particular, tio Francisco? Com caráter de urgência. Quanto mais rápido, melhor. Big business, big money, Titapitó. Com certeza, vou já marcar, tio Francisco. Entretanto, o professor Shibanga ligou a avisar que... Titapitó? Estou? Maldita cabine telefónica. Por que será que o professor Shibanga me tentou contactar? Será que visionou um final trágico para a minha pessoa na leitura dos porvires? Vocês têm de ter mais calma, rapazes. Isso é fácil dizer, seu padre. Pois, Já estamos cansados que façam pouco de nós. Todos os dias é sempre a mesma coisa. todos os dias. Lembre-se, vozes de Google não chegam aos céus. Ai não! Então e se eu amarrar umas colunas a bombar Justino Bieber no avião? Vai-me sentar Agostinho. Fica a tocar nos céus. O que eu quis dizer é que não devem ligar a provocações. É deixar falar. Procurem no vosso interior. A verdadeira força vem de dentro e a resposta para tudo há de surgir à vossa frente. Bem, está na hora de vos deixar a com o que os cinco filosofais, rapazes. Vocês estão mesmo a precisar de meditar sobre o assunto. Caixinho filosofal! Yeah! Antônio, já deste sangue? Já. Por quê? Já pensasteis que neste preciso momento o teu sangue pode estar a correr no pau do outro gajo para estamulhar o pincel?
Pois é, isso é bué. Ramiro, então, e se o Sol está no espaço, por que é que há luz na Terra e não há luz no espaço? Simples, António. É porque o Sol está a apontar para a Terra. Uou! És mesmo inteligente, Ramiro. Fogo. António, temos é de fazer algo em relação à nossa situação aqui na aldeia. Não podemos estar sempre na moda de baixo. Que achais? Tenho fome. Não, António, em relação a... Eis, também estou com uma galga. Vou-te andando para o campo da bola. É a noite do cinema, lá está a carrinha das bifanas. Bifanas? Depois de ouvir esses tais grunhidos de porco e de sentir esta tal presença, começou a fugir, deu-se-lhe uma queimbra, caiu e não se lembra de mais nada. Estou correto, menina Anália? Correto, show guarda. Lembro-me que havia o andobelina e o aromacia etermossov. A termossos? Muito interessante, menina Anália. E sabe identificar o tipo de termossos? Eram salgados ou daqueles que o ligeiro trava a urina? Ligeiro dava urina, show guarda. Menina Anália, vou-lhe pedir que faça um esforço. O que é que aconteceu quando o poeta de casa de banho a atacou? E por acaso não lhe cheirou a farófias? Fico de preto. Não consigo lembrar, seu guarda. Faça um esforço! Ai! Menina Anália, aponte para o sítio da boneca onde ele lhe tocou. Foi aqui? Ele por acaso viu a abertura do seu pipi? Ou penetrou-se dó nem piedade a sua cavidade anal? O quê? Assim, à bruta, por trás. Responda! Ai! Por favor, senhor guarda. Eu não consigo lembrar. Por favor, pare. Mas então ele não fez nada? Botão de rosas? Não? Nem o T-bagzinho? Assim? Agora olhar para as suas botas, lembro-me do calçado dele. Tinha um bom acabamento. E tinha uma etiqueta da marca Jorge Armando. O poeta tem bom gosto. Lá isso tem. E lembras-te de mais alguma coisa? Ele tem um andar esquisito, mas não consegui ver bem, show guarda. É tudo, não me consigo lembrar de mais nada. Por favor, deixe-me descansar. Muito bem, menina Anália. Obrigado pelo seu depoimento. Mas sabe, há uma coisa que não ficou muito bem esclarecida. E simplesmente não me cheira muito bem. O quê? O que é que andava a fazer na rua sozinha a essa hora? É simples. Tinha de fazer o serviço, o recado ao teu bono. Agora peço-lhe que me deixe em paz, não tanta cabeça. Ok, por agora é tudo. Mas vou ter de voltar a falar consigo quando se sentir melhor. Outra vez? Mas porquê? São todos suspeitos até provarem o contrário. Seu guarda, por amor de Deus, eu fui a vítima. Até as vítimas. Estou aí sim. Agora, a circular, não há nada para ver aqui, a circular, boa tarde, menina Anália. Não consegui ver nada do filme com aquele gigante lá à minha frente. Também não, Pinata. Aqueles dois deviam ter oferecido o lugar da frente aos mais velhos. Mal criados. Deixa lá, Granilta. Essa geração está perdida. Se tivesse menos 20 anos, sacava era 9 milímetros. Ramiro. O que é que foi? Diz lá qual é que é o nome das plantas que fumamos no cachimbo filosofal. Vá lá. Flor javali dos barbados. Fogo. As flores javali dos barbados estão cada vez mais fortes. Pois. Sabeis? Não me impressionai muito facilmente. Mas este filme... Ainda bem que dobraram para português. A voz do Senhor dos Santos e Pescadores encaixou mesmo bem na voz do padrinho. É verdade, António. E assim também percebi o que eles dizem. Deviam pensar mais nas pessoas que não sabem ler e dobrar logo tudo. Pois. Mas visteis, António,
Aquilo é que é classe. Com o padrinho ninguém brincai. E além disso, usai calças que fazem binco. Opa, nhonhas! Obrigadinho pelas bifanas. Estavam mesmo daqui. António, uma semana. O filme foi tão bom que já me tinha esquecido da minha prima e das bifanas. Claro, a flor javali dos bajados também ajudou. Realizou-se incrível. A verdadeira força vem de dentro e a resposta para tentar se dirigir à vossa frente. António, tive uma ideia. Vamos formar a máfia da aldeia. A máfia da aldeia? Mas nós nem temos dinheiro para comprar aquelas calças que fazem vinco. Por isso mesmo. Acompanhai o meu raciocínio. Pensai comigo. Ok. Vamos formar a máfia da aldeia para podermos comprar calças que fazem bingo. Estás a entender, António? Já imaginasteis? Nós a usar calças que fazem bingo, anéis de ouro, fumar charuto... E comer esparguete com almôndegas e molho de tomate todos os dias. Sim, isso pode Lá ser. basta, Mas lá imaginai, basta. António. Nós assim a caminhar pela aldeia e toda a gente a vir-nos beijar os anéis. Já estou a imaginar. Bom dia, Dom Ramiro. Já limpei o curral e entreguei o pão à sua santa mãezinha, tal e qual o senhor ordenou. Quer que lhe limpe os tomatinhos com aqueles toalhetes perfumados como de costume, patrão? Nada. Pensai comigo. Ao sermos a máfia da aldeia, seremos os padrinhos. Já ninguém há de fazer pouco de nós. Vamos ser respeitados, ricos, com calças que fazem binco e carros brilhantes. E comer almôndegas com molho de tomate e esparguete todos os dias. Uou! Como sempre, bem pensado, Ramiro. Pois claro. Mas como é que vamos fazer isso? E como é que se ganha a vida enquanto profissional da máfia? Sabes? Convém avisar a segurança social e as finanças que vamos mudar de ramo. Bem avistado, António. Não tinha pensado nisso. Pois, e agora? Já sabei. Vamos pesquisar na internet. Mas nós não temos internet. Aliás, o único sítio com internet na aldeia é o escritório do presidente na sociedade. Nem mais. Mas é de noite. Está fechado. Exatamente. E além disso, quase ninguém tem acesso ao escritório do presidente Borrolho. Dissestes bem. Quase ninguém tinha acesso. Quase, António. Pois, só mesmo a dona Anália, o presidente Borrolho e o sobrinho dele, o Aniceto. Ora, nem mais, António. Não estou a perceber, Ramiro. Muito simples. Foda-se. Esquece a merda. Ai, o caralho. Não são horas de tirar pedras às janelas das pessoas. Caralho. São vocês. Estás contratado. Metei essa máscara, vindo connosco e não façais perguntas. Máscara? Isto é um saco com furos, não uma máscara. E não vou a lado nenhum. Já é tarde e além disso os meus pais dizem que vocês são uma companhia. Ai, não bindes? Então, e se eu contar a toda a gente da aldeia aquela vez que te apanhei a ti mais ao meu primo? Os dois ali a fornicarem o rabo às ovelhas atrás dos arbustos no topo do monte. Ok. E conto mais. Eu vi muito bem. Tu e o meu primo a praticarem a píbia um ao outro. Fala baixo. Agora, metei a máscara e binde. Tendes 30 segundos para estar cá fora. Foda-se. E a partir de agora sereis o agente X. Pronto, estou a ir. Ramiro, agente X não. É. Senão vais cuspir sempre para cima de nós cada vez que disser o nome. Pensando melhor, sereis o agente P, de punheteiro. Só mesmo bonito. Bonitão. O poeta de casa de banho anda à solta. É melhor levar para prevenir. Jamais o deixarei ficar mal, mestre Splinter. Ai, o que é isto? E os agores?
E eu aqui sem cuecas e com o fresquinho da Hollywood já aberto. Ainda por cima estou aqui sozinha sem o meu marido. Borrolho! Borrolho! Oh, borrolho! Estou aqui, mulher. Está tudo bem? Pareceu-me ouvir uns trondos. Que barulheira foi essa? Está. Acordei com flatulência. E vou ter que sair com urgência. Onde é que vais a estas horas? Assuntos municipais. Pois, tu vais aos assuntos municipais. É sempre a mesma coisa. Já nem um cafezinho ou uma coxinha. Vai lá, vai. Vai, mas é dormir. Pode ser que volte a Snaps lá andar de cavalo agarrado ao tão comigo no céu. Vai lá. Oh, Piedade. O dever chama-me. É sempre o dever. Anda cá, meu Marcelinho. Já sabes. Anda cá. Não contes comigo para o pequeno almoço. Ai, meu Marcelinho. Como vistes, o plano é muito simples. António, recapitula aí que é para a gente para entender melhor. Entrar pelas traseiras da sociedade, depois... Está bonito. Oh Ramiro, o que é que eu tenho de fazer? Recontra, foda-se! Mas é assim tão difícil? Eu e o agente P entramos pelas traseiras da sociedade. Vamos à sala que tem o computador. O agente P, como é ácaro, que eu sei bem, e de manusear a internet segundo as minhas instruções. E tu ficais ali atrás dos arbustos de vigia. Se vier alguém, fazeis o sinal sonoro. Entendestes? Agora sim. Ok. Andai lá, ó agente P. Ramiro, qual é que é o sinal sonoro? Recontra foda-se, António. É a Macarena. Pois é. Andai mais rápido, agente P. Olha aí, não empurres, Ramiro. Shhh. Falai baixo, estamos em missão. Olha aqui, cuidado com o fio. Cresce. Recontra foda-se. Para a próxima avisar mais cedo. Isto vai ser descontado no final do mês. Caralho. Que imagem é essa? É o meu tio borrolho disfarçado de tartaruga ninja. Fazer lembrar uma fava. E o que é aquilo ao lado dele? Uma ratazana? Quem é que está disfarçado de mestre Splinter? É a minha tia. Mas não está disfarçada. Pois. Já estás na internet? Já. Muito bem. Então, perguntai-lhe como fazer a máfia e como ser o padrinho. E apontai tudo num papel. Agente P, esperai lá. Carregai lá aí no anúncio que perguntai se queremos aumentar o tamanho do nosso pênis. Anotai aí o número. É para um amigo. Pronto. Perguntai aí à internet quanto é que custam calças que fazem bingo. Alguma marca em específico? Perguntai isso à internet. E apontai os preços também. Então, demorai muito? A internet demora sempre um bocado. Mas que raio de ácaro sois tu? Mas eu já disse, eu não sou ácaro. Ai não? Não, a mim não me enganais. És um ácaro sim senhora. Sabes ligar um computador com a internet. E isso faz de ti um ácaro. Ai. Qual é que era o sinal? Macarena! Vai lá comigo, coisa buena! Macarena! Macarena! Espera aí lá! É claro que quero, porque é muito mais! Diz que sim!
É melhor não carregarmos nisto, Ramiro. Recontra foda-se! Se a internet me está aí a perguntar se quer ver sexo ao vivo, achais que vou recusar? Dá cá isso. Pronto. Estamos fodidos. Ó gente P, onde é que é para baixar o volume? É aqui? Não, aí é para aumentar. Não carregues mais. Ele vai bloquear o computador, Ramiro. Tomai, tirai o som a isso antes que alguém ouça. Rápido. Foda-se. Se formos apanhados, digo que tu é que me trouxeste para aqui para assistir ao sexo ao vivo na internet. Não tratar. Então, tira isso. Acho que temos que esperar que o computador acabe de pensar. Já é antigo. Ai, 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 ai. Ai, ai. Macarena! Macarena! Baila comigo coisa buena! Macarena! Mas vê ser isto! Macarena! Guilhos mexicanos outra vez! Desta vez não vou escapar! Macarena! Não vão não! Ai! Ai! Vão para a nossa terra! Chupistas! Ai! Vêm aqui beneficiar das belas injeções fiscais para os estrangeiros, às custas do nosso suor! Pá, a circular! A circular! Fala com... Ai! A circular! A circular! Para a vossa terra, seus chupistas! A circular! A circular! Mais uma missão cumprida. É de deixar-me posto na minha secretária a lembrar-me para me promover a mim mesmo. Esta foi digna de uma promoçãozinha, que já mereço. Presidente Borrolho, outra vez no comprimidinho azul, sou malandro. Ufa! Macarena! Ramiro, pareceu-me ouvir o sinal sonoro. Que é? Deve ter sido uma corrente de ar. Nem há vento. É claro que quero ver sexo anal em pé coxinho, olhem agora. Mas não era suposto estarmos a recolher informações sobre a máfia. Já temos que ser. Eis, ó gente P, já visteis esta coordenação? Que obra-prima! Devem ser as alunos do Sapitu. Isto não é para qualquer um. O que é? Sexo entre 3 mulheres e um carrinho de mão? Claro que é ver. Ramiro, é melhor irmos embora. Se está a ficar tarde, já temos aqui há algum tempo. Estás-me a ser caladinho, senão amanhã a aldeia inteira ia ficar a saber do teu segredinho com as ovelhas. Pronto? Passai-me ali a caixa de lenços de papel. Mete aí em cima. Agora ir para o corredor de vigia enquanto eu faço aqui uma pesquisa avançada. Quando sairdes, fechai a porta e estás proibido de entrar. Se vier alguém, fazeis o sinal sonoro e escondei-vos noutro sítio. Contra foda-se. António, acordai. Ramiro? Mas que belo vigia, António. Se dependesse de ti, a missão colonoscopia digital seria um falhanço. Oh, mas eu fiz o sinal sonoro várias vezes. Pois. Oh, António, aqui o G não nasceu ontem, porque é muito mais. Mas eu... Saí daí, vamos embora, rápido. E conseguiste as informações? Consegui. O agente P mostra. Isto é pouquinho.
Eu não sei ler, mas é pouquinho. Tanto tempo para isso. O que é que foi? A internet é lenta. Ok. Agente P, passai para cá as informações. E já sabeis, segredo equivale a segredo, entendestes? Sim, Ramiro. Agora, para despistar, vamos disparar. Cada um seguiu o seu caminho para casa. Bem pensado. António, amanhã cedo em minha casa. Combinado. Agente P, tu não nos procurais, nós é que te procurai-vos. E só tirais a máscara quando chegares a casa. Capisce? Chico de entendido. Agora eu sou el padrinho. Yeah. Nunca mais uso aquele shampoo 17 em 1. Tenho as virilhas todas assadas. Vou reclamar. Vou. Não me chamo Visconde Raimundo Vespertino Borrone. Então, Sr. Presidente, seu malandro. Malandro? Foi rápido, hein? Rápido? Silva, já devias saber que me sugaste comprimidinhos para dormir com 20% de pacote não dá bom resultado. Então, você está de serviço nessas condições? Sr. Presidente, eu não tomei nada. Ao contrário de si. Aqui entre nós, isso do comprimidinho azul funciona mesmo? Se funciona. Silva, andas-me a seguir? A seguir? Disparado, Sr. Presidente. Não anda a seguir. Bom. Calhou estar a fazer a ronda junto à sociedade e consegui ouvir bem a sua reuniãozinha com a sua sobrinha. Reuniãozinha? Andreco. Sr. Presidente, para a próxima tentem não fazer tanto barulho. É que ouvias tudo muito bem nas traseiras da sociedade. Reuniãozinha na sociedade? Mas eu e a minha sobrinha não tivemos na sociedade. Não? Que conversa é essa? Com os diabos. Silva, siga-me rápido. Creio que a sociedade tenha sido vítima dele. Cobreca, não pode ser. Desta vez não vai escapar. Silva, para que é que se está a apitar? É a técnica que utilizo para avisar os criminosos para ficarem onde estão. Mas assim vai acordar a aldeia toda e vai fazer com que o poeta fuja. Dá ponto de vista. Silva, Ninja Turtle Stealth Mod. Sem fazer barulho para o apanharmos desprevenido. Venha, siga-me. Calabunga. Ainda bem que trouxe o bastãozinho do Donatello. Assim estamos mais seguros. Procuram já está no vosso interior. Realmente não há aqui vestígios de arrombamento. Pois. Sr. Presidente, tens certeza que não falta nada? Silva, pela terceira vez, não falta nada. Já revirámos isto do avesso. Mas há aqui algo que não bate certo. Este cheiro... Sr. Presidente, não cheira a marisco? Realmente está assim um cheiro esquisito.
Cheira mais a pila mal lavada. Deve ser da umidade. Há algo que não bate certo, Sr. Presidente. Ó Silva, a única coisa que não bate certo é esta cadeira. Cadeira? Está peganhenta. Peganhenta? Vou mandar trocar. Sr. Presidente, é melhor analisar. Analisar? Ó Silva, analisar para quê? Nem há clima. Belo ponto de vista. Percebes alguma coisa de eletrónica? De eletrónica? Não. Porquê, Sr. Presidente? Que chatice. Preciso arranjar o bastãozinho. Bem, amanhã está-se disto. Vamos já embora. Esta cadeira deixou-me com o rabo todo peganhento e úmido. Outro assunto para tratar amanhã. Cocorococó puerário. Ramiro! Oh, Ramiro! Quem é? É o Antônio! Quem? O Antônio! O colega do Ramiro! Ah, entrai. A porta está encostada. Meu namorado ia fazer uma surpresa. Entrei e fechei a porta. A surpresa pode aguardar. Dona Lucinda, o Ramiro... O Ramiro já voltai. Mas fiquei à vontade que vou já. Ok. Estás bom, grandalhão? Estou, obrigado. E a senhora, Dona Lucinda? Agora vou ficar melhor. Pois é. Agora, para saber o que vai acontecer, vão ter de esperar pelo primeiro episódio. Será que o Júlio vai apanhar o Lourenço a beijar a doutora Laura? E será que Isabelinha vai fintar a sua doença e vai vingar a morte da sua quadrigêmea Roxette? Morgado, não é esse guião. Epá, desculpa lá. É este aqui. Come on. Peço perdão, Guilherme Valve. A partir de agora, Ramiro e António são mafiosos. Será que vão conseguir o respeito e as riquezas que tanto desejam? Será que o poeta de casa de banho voltará a atacar? O guarda-chuva está atento. Será que conseguirá desvendar o caso? Os planos do presidente Borrolho e do Sr. Francisco para explorar o lítio e expropriar quase toda a povoação da Azeneira vão avançar. O que irá acontecer? Então, e a plantação do pobre Ramiro? Alguém pegou fogo? Quem terá sido? E quais os motivos que levam uma pessoa a praticar um ato tão hediondo? Não percam o próximo episódio, porque nós também... Use-me a ler isto. Epá, isto é uma cópia exata de uma festa de Gil no final dos desenhos animados, pá. Epá, por amor de Deus, não. Se as quendas não tivessem tão altas, juro que não me apanhavam mais aqui. E quando é que me pagam, pá? Já lá vão 3 meses em atraso, para não falar das vossas comissões. You just got pwned.